encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Seja bem-vindo, Espírito Santo, o meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo, a minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Vem em mim morar. Vem em mim morar. Seja bem-vindo, Espírito Santo, o meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo, a minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Vem em mim morar. Vem em mim morar. Quero ser um templo vivo, te levar comigo. Quero ser um templo vivo do teu amor. Quero ser um templo vivo, te levar comigo. Quero ser um templo vivo do teu amor, do teu amor, do teu amor. Bom dia, meus irmãos, sejam bem-vindos à nossa oração da manhã, nessa quarta-feira, aqui juntos mais uma vez, para fazermos a experiência com a palavra, você tomar posse das bênçãos de Deus para essa semana e que a palavra possa ir sustentando a sua vida, a sua família, a tua casa e você declarar isso. Precisamos ser esse templo vivo do Espírito Santo de Deus para que possamos ver a ação de Deus, os planos, os projetos de Deus acontecendo nas nossas vidas. Amém? Você que está chegando, vai deixando já o seu like aí, curta a nossa live, né? A nossa oração da manhã, para que possa chegar a mais corações, para que possa ser indicado por pessoas. Então, quando você escreve, quando você curte, isso ajuda muito na nossa programação aqui, que é para evangelização. Lembrar você também, se você não é inscrito, né? Tem o nosso sininho lá, vai lá, se inscreve no nosso canal, para você receber todas as notificações, novidades, os vídeos, toda a programação que a comunidade vai disponibilizando para cada um de nós durante a semana para sustentando o nosso coração. Amém? Vamos já preparar o nosso coração, já tem a sua palavra aí, já separa a tua palavra para que a gente possa começar aqui a nossa oração da manhã. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus para que prepare o nosso coração para vivermos bem essa semana, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vai colocando já a sua família, vai colocando a tua casa, vai colocando o teu coração, para que o Espírito Santo possa agir poderosamente
nessa manhã no teu coração, toda a paz que você precisa, toda a graça que você precisa, que o Espírito Santo possa agora estar tocando a sua vida, consolando o teu coração, consolando a tua casa. Vem, Espírito Santo de Deus, e sopra sobre nós. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Aí teus braços e peçam, incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma, Senhor. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma, Senhor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém, meu irmão? Deixa meu violão aqui para a gente começar. Convido você a pegar a palavra de Deus aí em Neemias, capítulo 3. Nós estamos aí nessa leitura da palavra, refletindo o livro de Neemias, né? Neemias, capítulo 3. Nós vamos hoje pegar aqui o tema reconstrução das muralhas da cidade. Esse é o ponto aqui da palavra. E não tem como a gente não olhar esse trecho aqui e não lembrar dessa reconstrução em nossas vidas. Que é isso que Deus vai refletir conosco hoje. Nós precisamos reconstruir a cidade, a nossa cidade. Não é a nossa cidade onde você mora, não. É a cidade do teu coração. Nós somos cidadãos do céu. Né? A palavra já fala isso para nós. E precisamos restaurar essa cidadania. Às vezes a gente se perde, né, um pouco dentro da cultura. Imagina isso, né? Dentro de uma cidade, às vezes você vem de uma outra cidade e você perdeu a sua referência. Deus quer trazer isso para nós hoje. Que nós venhamos a olhar para o nosso coração, olhar para a nossa história e compreender que nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e reconstruir a nossa casa. Então, para a gente ter aqui vocês já devem estar acompanhando, nós estamos vendo aqui o livro de Neemias. Neemias é um homem que é um leigo, né? Ele era um funcionário ali do rei da Pérsia. Então, o grande ponto aqui é que ele é levantado por Deus, um homem como nós, um homem que está buscando, que está ali caminhando na palavra, um homem íntegro. E não era ele, lógico, estava acompanhado com os escribas, estava acompanhado ali com a parte espiritual, né? Mas ele era aquele homem que Deus estava dando a visão para que, né, voltando desse exílio que aconteceu, pudesse reconstruir ali esses muros de Jerusalém. Mas essa reconstrução não é só uma parte física, mas é a parte também que Deus vai mostrando a parte espiritual de tudo isso. E a gente vai ver aqui nessa palavra hoje esse contexto todo,
que a gente vai vendo assim como Neemias ele foi comprometido com Deus. E a gente vai vendo aqui alguns trechos, porque né, o capítulo 3 ele é um pouco extenso, mas a gente vai aqui destrinchando os pontos mais importantes para a gente compreender aqui aquilo que a palavra quer trazer para nós hoje. Tá bem? Então vamos começar do versículo 1 e aí a gente vai aqui depois trazendo outros pontos para que a gente possa caminhar aqui na palavra. A palavra diz assim no versículo 1. O sumo sacerdote Eliasibe e seus irmãos sacerdotes puseram-se a trabalhar para reconstruir a porta das ovelhas. Consagraram-na e assentaram-lhe os batentes. Construíram a muralha até a morte de Meia, a qual consagraram e perseguiram até a torre de Ananel. Ao lado deles construíram os homens de Jericó e mais ao longe Zacur, filho de Armi. Os filhos de Asna construíram a porta dos peixes, colocaram-lhe as vigas e assentaram-lhe os batentes, com as suas fechaduras e as trancas. Ao lado deles trabalhavam nas reparações de Marimute, filho de Urias, filho de Acus, depois de Mosolão, filho de Baraquias, filho de Mezebel, depois de Sadoc, filho de Baana. Ao lado deles trabalhavam os tecuítas, mas seus chefes não prestaram apoio ao trabalho do seu senhor. Joiada, filho de Fazéia, e Mosalão, filho de Gozodias, repararam a porta antiga, puseram-se as vigas e colocaram os batentes, as trancas, fechaduras e trancas. Agora a gente vai no versículo aqui, no versículo 15, fala assim, ó. Selum, filho de Colosa, chefe do distrito de Masfá, reparou a porta da fonte, reconstruiu-a, cobriu-a e colocou os batentes, as fechaduras e as trancas. Fez, além disso, os muros desde a piscina de Siloé, ao lado do jardim do rei, até a escada que desce da cidade de Davi. Depois dele, Neemias, filho de Asboque, chefe da metade do distrito de Betsu, trabalhou até defronte do túmulo de Davi, até o reservatório artificial e até as casas dos heróis. Agora você vai pular aqui, nós vamos agora até o versículo 33, tá bom? E fala assim: grande foi a raiva de Sanabalate quando soube que reconstruímos as muralhas. Em sua cólera, ela escarneceu-se dos judeus. Versículo 33. E disse diante de seus irmãos e do exército Samaria: que querem fazer esses miseráveis judeus? Porventura, permitiremos que o façam? Querem eles oferecer sacrifícios? Chegarão ao cabo de sua empresa? Tirarão, por acaso, pedras desse monte de areia calcinada? E Tobias, que estava ao seu lado, juntou: deixe-nos reconstruir. Virá uma raposa e fará cair a sua muralha de pedra. Ouve, ó nosso Deus, como nos desprezam. Fazer recair sobre suas cabeças todos os insultos. Fazer deles a pressa de outros numa terra de exílio. Não perdoeis sua iniquidade e que seu pecado jamais seja esquecido diante de vossa face. Tão grande é o escândalo que fizeram diante dos construtores. Reconstruímos o muro, reparamos-los inteiramente até metade de sua altura, tanto era o ânimo do povo para trabalhar. Palavra do Senhor, graças a Deus, desde a palavra de Deus, sinal de bênção, de graça e de vitória na sua vida. Bem, a gente vai voltar aqui nesses versículos que são importantes, que eles falam aqui, um trabalho aqui, sempre Deus vai falando com a gente nos detalhes, né? E a gente vai vendo aqui que tem toda a parte técnica, toda a parte de reconstruir, de fazer uma obra, né? Quem faz obra em casa, já fez obra, sabe que dá trabalho. Quem mora em prédio, às vezes depende do vizinho, quebrou um cano, e aí é um transtorno, porque você depende da pessoa. E quem tem casa também não é fácil, porque a casa vira e mexe, ela tem que estar fazendo ali toda uma manutenção, às vezes seja da parte elétrica, às vezes seja de um mofo, às vezes... Então, assim, você
fazer manutenção já é difícil. Reconstruir é mais difícil ainda. Porque já tem uma forma, já teve uma maneira, e tentar manter aquela forma ali, porque vai vir a comparação. A gente sabe quando tem um trabalho, você pega um trabalho de uma pessoa, de um pedreiro, de outro, aí você, poxa, esse aqui ficou melhor, aquele ali não ficou tão bom, aquele deixou mais limpo. Enfim, todo um trabalho, todo um desgaste. Há um desgaste, há obstáculos, há dificuldades. E isso a palavra já quer mostrar para nós, que não foi fácil. Não é fácil a gente olhar para dentro de nós. Não é fácil a gente olhar para dentro de si e analisar, nossa, aqui eu preciso melhorar o meu jeito de falar. Aqui eu preciso melhorar a minha forma de agir. Eu sou muito precipitado. Eu preciso planejar mais as minhas coisas. Eu preciso me reorganizar. Eu preciso focar nisso aqui. Eu preciso priorizar essa situação na minha vida. Tudo isso são questões que Deus está trazendo hoje aqui para nós e que faz parte de um planejamento, de uma reconstrução. Sendo que aqui a gente vai ver no início, que você vê que o sacerdote está junto com o Neemias. E ele consagra. Cada parte que eles vão fazendo a obra vai sendo consagrada. Cada parte da obra de um martelo, como foi falando aqui, então a marreta e o batente era consagrado. Ali, desde aquela parte do início da obra, que vai tendo sacerdote, que vai tendo aqui uma linhagem de uma família, você vai vendo que aquele povo foi sendo tocado e foi sendo envolvido por uma palavra que determinou ali o início. Olha, temos que reconstruir. Então, quando uma família foi vendo a outra, foi se envolvendo. Quando uma outra mais importante foi se envolvendo. Quando uma família foi colocando ali a dificuldade, o outro veio, chegou e ajudou. E estavam reconstruindo tudo aquilo ali dentro do povoado que estava ao redor. Pode pensar assim, mais ou menos igual Jericó, quando estava dando as 7 voltas ali, estava dando as voltas, as pessoas falando. E você vai vendo aqui, que eu resumi a passagem, mas você vai vendo várias etapas aqui, de várias famílias que vão se ajudando e tudo mais. Sendo que teve uma aqui, no versículo 5, que falou, olha, mas os chefes dos tecuitas não apoiaram o trabalho. Agora você vai vendo aqui, do que a gente leu, que eu resumi. Quantos que não apoiaram e quantos que apoiaram? Quantos que não se envolveram e quantos que se envolveram? Quantos que deixaram se levar pela palavra e quantos não se deixaram levar pela palavra? Assim é a nossa vida hoje. A gente quer mexer numa área da nossa vida, mas a gente quer mexer do nosso jeito. A gente não quer mexer, às vezes, da forma que Deus está fazendo. E olha que Deus tocou ali várias famílias. Deus tocou ali várias pessoas para poder se envolver. E cada um foi tocado de uma área. O que Deus está pedindo hoje para nós, olhando essa palavra da reconstrução, é que a gente não olhe da forma que a gente imaginaria, mas da forma que Deus quer. É simplesmente isso. Eles ouviram a palavra e foram fazendo, foram avante, foram adiante, foram determinados. Como isso iria acontecer, eles estavam vendo passo a passo. E aí a gente vai ver aqui, por que Deus está falando para a gente olhar para a nossa história? Porque cada área que eles vão fazendo esse muro, vai passando por uma parte histórica. Chega aqui no versículo, como a gente parou aqui no versículo 15, eu fiz questão de ir no 15, porque fala ali da cidade de Davi, fala ali do túmulo de Davi, fala do reservatório ali da casa dos heróis. Ou seja, quando eles estavam reconstruindo aquilo ali, com certeza você está fazendo trabalho e tem uma conversa ali. E naquela conversa, com certeza, fala, gente, lembra da história de Davi? Lembra Davi como enfrentou Golias, como foi ousado, teve que esperar Saul morrer para depois ele assumir como rei. Assumiu, depois Davi assumiu, depois tudo que ele passou, olha os pecados dele, mas Deus o exaltou, depois veio o filho dele, veio Salomão, veio Salomão. Enfim, houve uma reflexão sobre a história. Então essa reconstrução aqui, Deus vem fazendo esse passo a passo
e que é uma reconstrução que não pode ser isolada. Outro ponto importante. Mas uma reflexão que você tem que olhar para a sua vida e você vai depender do outro. Por isso a gente precisa estar na igreja. A igreja trabalha o quê? Trabalha todo mundo junto. Você vê a comunidade, você vê o outro irmão sendo tocado, você vê o outro irmão te acolhendo, você vê o irmão cantando, você vê o irmão pregando. Você precisa de tudo isso para chegar a Deus. E assim Deus quer, e assim Deus confirma, como a palavra hoje está chegando a você. Eu estou aqui gravando, mas tem outra câmera aqui, tem outro irmão aqui atrás. Várias pessoas envolvidas para chegar no teu coração, para chegar na tua história, para chegar na tua essência. E aí você chegar e falar, mas como a gente viu aqui as dificuldades, a raiva de Sanbalate estava ali revoltado. Diga, acha que porque já caiu uma vez, então vai cair de novo. Acha que com esse material vai levantar, acha que esse material vai conseguir ter apoio. E as pessoas não se abateram pelos obstáculos. Tiveram os obstáculos, mas não se abateram. Você vai ouvir muita coisa no seu trabalho, você vai ouvir muita coisa dentro de casa, você vai ouvir muita coisa no seu dia a dia, nas coisas que você tem que resolver aqui. Né? Aqui, ó, nelezinho aqui, ó, você vai ter que resolver muita coisa. Mas isso não pode parar. A palavra não pode parar. A palavra vai te curando. Você vai adorando e você vai sendo curado. Você vai ouvindo a promessa e Deus vai realizando. E assim é a nossa ação com Ele. Assim é a forma que Deus vai tendo. E como é que a gente se defende? Como é que esses homens se defenderam aqui do momento que eles foram atacados? Pela oração. Não chegaram aqui, estavam com batente, não com nada, vontade de pegar esse batente e bater na cabeça dele aqui. Não. Foi pela oração. Ó. Chegaram aqui e falaram assim, ó. Ouvi nosso Deus, no versículo 36, como nos desprezam. Fazer recair sobre suas cabeças todos os seus insultos. Ou seja, tudo aquilo que eles estão mandando para nós, que vá para eles. Ou seja, se blindando ali da presença de Deus. E fazer deles a presa dos outros numa terra de exílio. Ou seja, deixa eles viverem o exílio deles. Agora guarda isso, Senhor. Essas palavras foram lançadas. Lembra lá, no início, eu acho que é Deuteronômio, fala sobre bênção e maldições. A palavra que vai gerar bênção, a palavra que vai gerar maldição. Então, o que está saindo da nossa boca? Com palavras de bênção? Porque tudo isso vai fazendo reconstruir o nosso interior. Vai fazendo a gente reconstruir o nosso coração. Então, se nós queremos viver esse milagre, se nós queremos viver esse tempo de graça, mesmo diante das dificuldades, nós precisamos adorar. Um coração que ora não é um coração disperso. Um coração que ora não é um coração que se sente sozinho. Um coração que ora, ele se sente completo. Ele se sente abastecido. Às vezes você pode não sentir nada na hora da sua oração, mas ela internamente está fazendo com que você, numa ocasião, Deus possa agir. Esse é o intuito daquilo que Deus está pedindo hoje, nessa reconstrução. E quando nós temos a palavra de Deus ali, confirmando todos os dias, você vai ver, e isso de fato acontece, Deus nunca dá aquilo que a gente pede. Ele dá além. Buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Bem-aventurados os mansos e humildes de coração, porque deles herdarão o reino dos céus. Então você ouvir, aceitar uma situação na sua vida, não aceitar no sentido de se condicionar, mas às vezes ouvir ali uma palavra que mesmo que você esteja com a razão, mesmo que você aceitar naquele momento ali, Deus vai te exaltar no momento certo. Porque ele fala aqui isso no versículo 38. Reconstruímos o muro, reparamos-lo inteiramente até a metade de sua altura. Tanto era o ânimo do povo para trabalhar, ou seja, não era nem aquilo ali, foi além. Por causa do ânimo, por causa do que estava vendo. Então, o que Deus fez na nossa vida, isso tem que alimentar o nosso testemunho. Às vezes esquecemos daquilo que Deus faz. Se perdemos, e nós não podemos deixar se levar. Pelo contrário, precisamos deixar nos guiar por aquilo que Deus realizou na nossa vida. Para ser um ponto de partida. Opa, começou a desandar as coisas na sua vida? Tá, vamos olhar para o meu ponto de partida aqui. Vamos olhar onde Deus me tirou
da lama aqui, vale a pena viver tudo de novo? Não, eu tenho que voltar aqui porque Deus me reconduziu daqui. Então vamos começar daqui de novo. É isso que de fato tem que acontecer no nosso coração hoje. Reconstruir é como a palavra diz aqui. Eles foram construindo aos poucos. Nossa vida vai ser construída aos poucos. Um relacionamento se constrói aos poucos. Um casamento se constrói aos poucos. A vida com os filhos se reconstrói aos poucos. A sua vida profissional ela vai se reconstruir aos poucos. Então que hoje o teu coração possa ter essa certeza de que o Espírito Santo hoje quer trazer a novidade ao teu coração. Feche seus olhos nesse momento e vai colocando para Jesus aquilo que você precisa reconstruir hoje no teu coração. Vem, Espírito Santo. Vem moldar o meu ser, vem moldar o meu interior, vem mudar a minha história, vem mudar a minha vida e vem tirar as escamas que ainda estão no meu coração, que eu não consigo ver, Senhor. Que eu não consigo enxergar. E muitas das vezes eu me sinto perdido. Toque meu coração, Senhor. Me dá um ânimo novo. Eu preciso ser curado, Senhor, por Ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Precisa mais de Ti. Precisa mais de Ti. Shirialabaralabaralabaralabaralá. Shirialabar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 alá. Orelarelarelá. Shirialabaralabaralabaralá. Shirialabaralabaralabaralá. O Senhor vem tocando aqui em pessoas que estão vivendo na ansiedade, que estão vivendo na depressão e que hoje estão se sentindo perdidas. E Deus vem dando hoje uma paz muito profunda ao teu coração. Deus venha tocando em você nesse momento agora de uma forma como você nunca se sentiu tocado.
E o Espírito Santo vem trazendo hoje para você essa paz. Vem trazendo para você hoje a graça de restaurar o teu coração. As memórias que estavam aí bloqueando o teu interior, as frustrações que estavam afetando o teu coração, hoje Deus está curando você. Curando você de toda a rejeição, de todo sentimento de fracasso, de toda a perturbação no teu coração diante das comparações que há na sua família, por causa de emprego, por causa de família, por causa de lugar onde você mora, por causa do seu imóvel, por causa do seu carro, por causa dos seus bens. Deus hoje está quebrando isso no teu coração. Porque o que você precisa sentir é o amor dele. É que ele está te sustentando e te alimentando. Ele está reconduzindo a sua vida hoje. Ele está curando esse teu relacionamento que você se sente sufocado. Ele está curando hoje a vida do seu filho. Ele está curando você hoje que chegou aqui apresentando ao Senhor bloqueios no teu corpo, dores na coluna, bloqueios na coluna constantemente, problema de cálcio, nos ossos. Deus está agora reconduzindo a sua saúde, restaurando hoje a tua saúde. E te louvamos, Jesus, porque o Senhor hoje traz essa libertação aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Rei das nossas vidas. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Amém. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Espero que Deus tenha tocado na sua vida nessa manhã. Deus abençoe. Uma semana abençoada para você. E semana que vem estaremos juntos aqui também na oração da manhã. Amanhã tem mais oração da manhã, mas estaremos aí juntos. Acompanhe conosco toda a programação da comunidade. Amém? Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, seus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, teus passos guiará.